Então, no capítulo 26 de Êxodo, fala sobre o tabernáculo, né? Começa a iniciar aqui. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino traçado, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida. Qual? 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda 5 dessas cortinas internas com uma com a outra e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito à cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas numa cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro lado do conjunto, de modo que as laçadas estejam opostas umas às outras. Façam também 50 colchetes de ouro, com as quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Então, essas são as cortinas internas. Aí no versículo 7 ele vai falar agora do todo para cobrir o tabernáculo. Então, versículo 7 do capítulo 26, com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13 metros e meio de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre em 2 partes a sexta cortina interna na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda com como um todo, né? Quanto à sobra do comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo, para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro. Então, este é o tabernáculo, o local onde o povo vai receber a presença de Deus no Santo dos Santos. Mais tarde nós vamos ver, né, na leitura lá adiante, quando Davi vai querer construir um templo, mas Deus vai dizer que quem vai construir vai ser o filho dele, Salomão. Aí deixa de ser tabernáculo, passa para o templo, e com o passar das histórias, né, nós vamos ver que hoje o templo, né, a casa de Deus, é o nosso corpo, a casa do Espírito Santo. Eu só vou ler o comentário desses versículos, então, do 26, do 1 ao 14, que eu acabei de ler, nós lemos junto aqui, né? Então, esse do versículo 1 ao 14 descreve as instruções detalhadas de Deus a Moisés sobre a confecção das 4 camadas de cortinas e coberturas que formavam o teto e a proteção do tabernáculo no deserto. A estrutura de proteção do tabernáculo era composta por camadas sobrepostas, escritas de dentro para fora. Do versículos 1 ao 6 é a primeira camada: 10 cortinas de linho, fino retorcido, adornada de fios azuis, púrpuras, carmesins e bordados de querubins. Eram unidas em 2 grupos por laçadas e colchetes de ouro. Formavam o teto, que podia ser visto apenas por quem estava dentro do lugar santo. A segunda camada, do versículo 7 a 13, camadas de pelo de cabra, né? 11 cortinas feitas de pelo de cabra, um pouco maiores que as anteriores, unidas por colchetes de bronze, serviam como uma tenda adicional sobre a estrutura de linho. A terceira camada, do versículo 14, de peles de carneiro, era uma coifa ou cobertura feita de peles de carneiro tingidas de vermelho, que trazia mais resistência e isolamento. E a quarta camada, no versículo 14, a cobertura mais externa feita de peles resistentes, muitas vezes traduzidas como peles de texugo ou couro durável, ideal para resistir às intempéries, ao sol e à poeira no deserto. Significado simbólico e espiritual, né? A glória oculta, onde? Por dentro, o santuário era belo, artístico e cheio de ouro e cores reais, azul, roxo e vermelho, simbolizando a santidade e a habitação de Deus. Por fora, parecia uma tenda rústica e simples, de pele de animal no meio do deserto.
Paralelo com Cristo, teólogos apontam que essa estrutura prefigura Jesus Cristo. Por fora, ele não tinha uma aparência vistosa que atraísse os olhos do mundo pela vaidade, falando de Jesus, né? Mas em seu interior habitava toda a plenitude da glória e da divindade. Então, esse é o comentário que nós lemos aqui sobre o tabernáculo. Agora, do versículo 15 ao 30, nós vamos falar sobre as armações do tabernáculo, os travessões e as bases. Versículo 15. Faça armações verticais de madeira, de acácia, para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as outras do outro lado, e 5 para o lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. A travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, Deus está dando direitinho todas as especificações para Moisés, como deve ser construído o tabernáculo e todos os acessórios que vão nele. Então, comentários desses versículos 15 a 30. Detalha as instruções de Deus para a construção da estrutura de sustentação das paredes do tabernáculo, formada por tábuas, né? Nessa versão NVI que eu li, é armações, mas tem versões que é tábuas verticais de madeira de acácia, revestidas de ouro, apoiadas em bases pesadas de prata e unidas por travessas horizontais. Na NVI aqui são as travessões. Elementos físicos da estrutura, tábuas de acácia, ou aqui na que eu li aqui são as armações, pranchas de madeira resistentes ao clima no deserto, usadas para erguer as paredes laterais norte e sul, e a parte de trás oeste. Base de prata, cada tábua se encaixava em 2 bases de prata no chão. Essas bases davam estabilidade à tenda em solo arenoso e irregular. Revestimento de ouro, as tábuas de madeira e as argolas que seguravam as vigas eram cobertas de ouro puro. As travessas de barras, ou aqui os travessões, na leitura que eu fiz, 5 barras horizontais de acácia revestidas de ouro passavam por argolas nas tábuas para travar e alinhar toda a armação com firmeza. Significado simbólico e espiritual, a madeira de acácia, qual o significado? Representa a humanidade de Jesus Cristo, que viveu de forma simples e resistente em meio ao deserto do mundo. O ouro representa a natureza divina e a glória incorruptível de Deus. O fato de a madeira ser coberta de ouro mostra a união entre o divino e o humano. A prata da fundação, a prata usada nas bases vinha do dinheiro do resgate do povo, o preço pago pela vida de cada israelita, né, quando saíram, né, do Egito, simbolizando que a fundação da habitação de Deus repousa sobre a redenção. As travessas de união ilustram a unidade e a comunhão do povo de Deus, que se mantém firme e conectado por laços invisíveis e visíveis da fé. Vamos para a leitura agora do véu. Versículo 31. Faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu da Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo, ou algumas versões, lugar santo dos santos, né? Coloque a tampa sobre a Arca da Aliança no lugar santíssimo, então a arca ficava lá. Coloque a mesa do lado de fora, no lugar santo, a mesa do lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul.
Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Comentários sobre o véu, do versículos 31 a 37, são comentários maiores e que importantes aqui, né? Descrevem as instruções detalhadas de Deus para a confecção de 2 véus, ou cortinas sagradas do tabernáculo: o véu interno de separação e a cortina de entrada da tenda. O véu interno é o versículos 31 a 33. Essa cortina ficava no interior do santuário e delimitava o acesso à presença de Deus. Materiais e cores, feito de linho fino, torcido e fios nas cores azul, púrpura e carmesim, como querubins, anjos, né, bordados por um artífice, né, um artesão. Estrutura de apoio, suspenso por 4 colunas de madeira de acácia, revestida de ouro puro, com ganchos de ouro apoiadas sobre 4 bases, soquetes de prata. Função principal: separar o lugar santo do lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Onde no lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança, apenas o sumo sacerdote podia ultrapassar esse véu e apenas uma vez por ano, né? Era o dia da expiação. A cortina de entrada, versículos 36 a 37, esta era a tela que cobria a porta exterior de acesso à tenda do tabernáculo. Materiais e cores, tecido semelhante ao véu interno, linho fino com fios azuis, púrpuras e carmesins, mas sem os querubins bordados. Essa é a diferença. Estrutura de apoio, sustentada por 5 colunas de acácia, revestidas de ouro, com ganchos de ouro fixadas sobre 5 bases de bronze cobre. Função principal dessa cortina, né? Desse véu, serviu de portal de entrada para o espaço coberto do tabernáculo. O significado espiritual: a santidade e o pecado. Os véus simbolizavam que o ser humano, por causa do pecado, não podia se aproximar livremente da santidade absoluta de Deus. O cumprimento em Cristo. O Novo Testamento revela que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa que o sacrifício de Cristo removeu a barreira espiritual, dando a todos os crentes, nós que estamos aqui, né, acesso direto e livre à presença de Deus, graças a Jesus Cristo, por intermédio de Cristo. O lugar santíssimo, né, o Santo dos Santos, onde havia ali, o que havia lá? A Arca da Aliança, coberta de ouro, que continha as tábuas da lei, um vaso com maná e a vara de Arão. Acesso era o compartimento mais interno reservado do tabernáculo. Quem entrava? Apenas o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. E o lugar santo é o lugar que antecede, o que havia lá? O candelabro de ouro, que é o menorá, a mesa com os 12 pães da proposição e o altar de incenso. Acesso era a primeira parte da tenda, separada do Santo dos Santos por um véu espesso. Quem entrava? Os sacerdotes, que realizavam o trabalho e o culto diariamente. Eu quero ler 2 passagens aqui sobre o véu, que estão no Novo Testamento, para a gente já mentalizar na nova aliança. Mateus 27, versículo 27 e 51. Naquele momento, na morte de Cristo, né, quando se consumou a crucificação, então, naquele momento, na crucificação, na consumação, o véu do santuário, esse que acabamos de ler, que separa o Santo dos Santos, rasgou-se em 2 partes, lá no templo, né, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Ou seja, no momento exato da morte de Jesus na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esses sinais mostram o fim da separação entre Deus e os humanos e o poder do sacrifício de Cristo. O véu do templo, o que era? Já vemos aqui, né? Uma cortina muito grossa, pesada, que separava o lugar santo do lugar santíssimo no templo de Jerusalém. Agora, na morte de Cristo, era no templo, né? O significado: só o sumo sacerdote podia estar lá dentro, uma vez por ano, para falar pelo povo diante de Deus. De cima para baixo, o rasgão, né? O fato de rasgar do alto para baixo mostra que a ação veio de Deus e não das mãos humanas. Significa que o caminho até Deus foi aberto para todas as pessoas por meio de Jesus, não por meio nossa, dos homens, né? O terremoto e as pedras, a natureza reage. O tremor de terra e as rochas que se quebraram mostram que até o mundo físico sentiu a morte do Criador.
Sinal de autoridade na Bíblia, manifestações da natureza na Bíblia, né, frequentemente acompanham a presença forte ou o julgamento de Deus. A outra passagem sobre o véu, que eu vou ler aqui, é Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20. Portanto, irmãos, quando o autor, né, está falando lá que Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, que ele é superior ao sumo sacerdote, que ele é o sumo sacerdote. Então, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ou seja, hoje nós temos plena confiança para ter acesso a Deus através de Cristo, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, esta confiança que nós temos hoje, né, desde a morte de Cristo e sua ressurreição, essa confiança acontece por causa do sacrifício de Jesus na cruz. O sangue dele nos purifica. E o seu corpo rasgado abriu um caminho novo que leva direto à vida com o Pai, né? O seu sacrifício. O significado dessa passagem de Hebreus, né? Intrepidez e confiança. O crente não precisa ter medo de se aproximar de Deus, o que tinha lá na velha aliança. Só o sumo sacerdote podia se aproximar de Deus, né? O povo tinha medo de chegar, ver Deus e morrer. O acesso agora é livre. Como? Pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus substituiu os sacrifícios antigos de animais. O sangue dele é perfeito e definitivo. O caminho novo e vivo. Antes o caminho estava fechado pelo pecado. Somente o sumo sacerdote tinha acesso, né? Jesus abriu um caminho que não leva à morte, mas à vida eterna. Então, esse é o evangelho, né? O caminho que leva à vida eterna, à eternidade. O véu, que é o seu corpo hoje, né? Assim como o véu do templo rasgou-se ao meio quando Jesus morreu, o corpo de Jesus foi também ferido na cruz, para nos dar passagem livre até Deus. Então, hoje nós fizemos a leitura completa do capítulo 26, sobre o tabernáculo, as armações, e falamos sobre a importância do véu e o papel que ele tinha lá na velha aliança, né? No tabernáculo e depois no templo, e o que Jesus fez com o véu quando ele morreu em sacrifício, né? Jesus é o Filho de Deus, o superior a tudo. Como o próprio autor de Hebreus fala, né? A carta de Hebreus é uma carta, o autor, que não sabemos quem é, estava chamando a atenção do povo hebreu que estava largando Cristo para voltar para o judaísmo. E o autor fala, né, que Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés e superior também, ele é o sumo sacerdote. O sacrifício dele foi completo uma vez por todas, não precisa repetir todos os anos como era no passado. Então, é muito importante para nós termos entendimento a quem nós estamos seguindo, qual o nosso propósito de vida e o que nós temos que fazer desde que nós obtivemos a salvação por Cristo, mediante o nosso batismo. Vamos fazer uma oração, então, e agradecer por essa leitura de hoje, essa palavra de Deus que nos dá bastante conhecimento e confiança em buscar o Senhor. Senhor Deus e amado Pai, te damos graça por sua misericórdia, seu amor, por Cristo ter morrido na cruz. Te damos também, agradecemos por toda essa história do Velho Testamento, do seu povo, a formação, dos tementes ao Senhor, de todos aqueles que buscaram ao Senhor com todas as dificuldades que eles tiveram. Graças também aos bons exemplos e também aos maus que nós temos hoje também exemplos a seguir ou a não seguir. E te agradecemos. E nós vemos também pela carta de Hebreus que Cristo também morreu por esses que obedeceram ao Senhor, que seguiram ao Senhor, que tiveram fidelidade ao Senhor na velha aliança. Que ele resgatou não só a nova aliança, né, os novos que se converteram, mas principalmente aqueles que morreram sobre a velha lei. Te agradecemos por isso, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos a Tua palavra e de seguirmos o Senhor. Nos ajude diariamente a nos renunciarmos à nossa carne e buscarmos sermos filhos tementes ao Senhor, até a volta de Cristo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso sumo sacerdote, que nós oramos e agradecemos. Amém.